Porém, Vargas passa a perna nos integralistas em dois momentos. A campanha pela defesa do corporativismo, que fazia parte do Manifesto Integralista, é surrupiada por Vargas. E Vargas, então, desde os primeiros anos de sua gestão, começa a adaptar as leis trabalhistas do governo italiano para o Brasil. Como muitos de vocês já deram aula e sabem, a Carta do Trabalho italiano é inspiração de Vargas para a elaboração das leis trabalhistas brasileiras. E assim o discurso de valorização do corporativismo, levado à frente pelos integralistas, é pego por Vargas e divulgado como programa político do governo. Os integralistas também levam uma rasteira de Vargas num segundo momento. Conforme crescem e se fortalecem, Getúlio Vargas tem grande receio que Plínio Salgado tome o poder e que o integralismo se torne a força política oficial do Estado brasileiro. A partir então de 1936-37, Vargas coloca o Departamento de Imprensa e Propaganda e o DEOPS, a Polícia Política, para monitorar e cercear a atividade dos integralistas. A conjuntura favorável a Getúlio Vargas se torna ainda muito mais explícita a partir de 1937, quando ele derruba a Carta Constitucional por ele, outorgada em 1934, e dá o golpe do Estado Novo. A partir de então, os integralistas são utilizados por Vargas para a efetivação do golpe do Estado Novo. Mas após consolidado o golpe, os integralistas começam a ser reprimidos por Vargas. A partir de 1938 e 1939, o integralismo é colocado na ilegalidade. Vargas tem medo que os integralistas cheguem ao poder e a Segunda Guerra Mundial já está iniciada. Vargas tem grande preocupação que a Itália e a Alemanha ganhem a guerra e o integralismo torne-se a força oficial. A partir de então, Plínio Salgado é exilado para Portugal. Recebendo uma pensão do governo Vargas, Vargas manda Plínio Salgado para o berço do regime salazarista, a Portugal da época de Salazar. E em Portugal existe também um movimento chamado integralismo lusitano. E lá Plínio Salgado se articula com os apoiadores de Salazar e os integralistas lusitanos. Ele volta para o Brasil somente em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e monta uma nova organização política, chamada Partido de Representação Popular, PRP, que é um partido que vigora então até 1964 e só perde a legalidade quando todos os partidos políticos são derrubados pelo regime ditatorial civil-militar. Mas as ideias integralistas permaneceram. Porque, com o início da ditadura militar brasileira, Plínio Salgado e muitos integralistas são convidados a participar de cargos chaves do governo ditatorial civil-militar. Alguns nomes são cotados para o Ministério da Educação, como Gustavo Barroso. Alguns integralistas ocupam postos chaves no Ministério da Educação e Cultura. E Plínio Salgado tem os seus livros didáticos editados pelo MEC. Quando você estiver na biblioteca da tua escola, dá uma olhada se tem um livro lá chamado Compêndio de Educação Moral e Cívica, autor Plínio Salgado. Eu estudei isso. Milhões de exemplares do Compêndio de Educação Moral e Cívica de Plínio Salgado foram distribuídos às escolas. E os integralistas adentram ao novo partido da ordem, o Arena. Plínio Salgado se torna deputado estadual por 3 mandatos. E vários integralistas têm cargos eletivos dentro do Arena. Onde queremos chegar com isso? O integralismo nunca acabou. Ele permaneceu, perdurou, depois do fim da IB em 1938, no período do PRP. O Partido de Representação Popular não se apresentava como integralista, mas tinha muitos membros. E a partir do fim do PRP, os integralistas entraram numa terceira fase, dentro do Arena. Vejam então que curioso, há uma dinâmica muito próxima do fascismo italiano. Primeiro, Plínio Salgado cria a SEP, a Sociedade de Estudos Políticos. Depois ele cria a AIB. Porém, a AIB é um movimento político.
um movimento social. Somente a partir de 35, 36, com o crescimento exorbitante do integralismo, com núcleos e quase 1 milhão de membros, segundo os historiadores, que Plínio Salgado tem ambições então de chegar à presidência da República. Aí então a AIB se torna um partido político, muito próximo à experiência italiana, começa como um movimento social, de caráter paramilitar, porque os camisas verdes, como eram chamados os integralistas, agiam da mesma forma que os fátios de combatimento, agrupamentos paramilitares armados que atacavam greves, sindicatos, organizações operárias, objetivos e interesses dos grupos empresariais e econômicos queriam conter as organizações de esquerda em movimento. Ao chegar a se tornar partido político, em 36, Plínio Salgado tem ambições de chegar à presidência, porém o golpe do Estado Novo interrompe o processo eleitoral e Plínio Salgado só vai voltar a concorrer às eleições na década de 50, concorrendo com Juscelino Kubitschek. E Plínio Salgado então fica em 4º lugar nas eleições. Mas ele, de movimento social regressivo, torna-se partido político. Colocado na ilegalidade, os integralistas se metamorfoseiam no PRP, no Arena, até chegarem ao período atual do século XXI. Nos anos 2000, e eu já estou chegando aqui na última parte do primeiro bloco, já abrimos para um cafezinho, um descanso. A partir do ano 2000, diversas lideranças, netos e filhos de integralistas da década de 30 e da época do PRP, querem reestruturar o movimento. Pensam que o integralismo deve se estruturar novamente como um movimento a nível nacional. E a filha de Plínio Salgado era ainda viva naquele contexto e era uma espécie de articuladora das novas gerações, dos antigos líderes integralistas que vinham da época do PRP e do Arena. É muito curioso o caso dos irmãos Batista, José e João Batista, de São Paulo, que fundam um pequeno grupo, uma pequena organização chamada Casa Plínio Salgado, no centro de São Paulo. É na Casa Plínio Salgado que os irmãos Batista trazem os jovens, discutem livros do Plínio Salgado e de outros integralistas, como Gustavo Barroso, Miguel Reale. É na Casa Plínio Salgado que começa a movimentação de uma militância integralista no século XXI, articulando novos e antigos membros. No Rio de Janeiro, os integralistas também têm uma presença fortíssima. Enquanto ex-capital da República, o Rio tinha representações de diversos movimentos políticos. O integralismo lá era fortíssimo. Começa um movimento, também no Rio de Janeiro, de articulação de antigos militantes com novos jovens que querem restaurar o integralismo brasileiro. Então, entre esses jovens simpáticos à extrema-direita, muitos deles pensavam e pensam até hoje: bem, eu não vou buscar um movimento de caráter neofascista nem neonazista, somos brasileiros, ufanistas, vamos buscar um movimento nacionalista genuinamente nacional. Qual é? O integralismo, que desde a década de 30 apresentava-se como um legítimo movimento chauvinista brasileiro. A partir então de 2001, ocorrem os primeiros congressos de reorganização dos integralistas. Chamava-se então Congresso Integralista para o século XXI. Os membros da Casa Plínio Salgado em São Paulo, com a militância do Rio de Janeiro, se conecta a ex-integralistas e novos integralistas de Brasília, do Nordeste, de Porto Alegre, e em diversas regiões. Esses militantes se encontram em São Paulo para o Congresso Integralista do século XXI. A partir daí, já ocorreram 3 congressos integralistas que deram à organização uma nova base e um novo nome, chamado Frente Integralista Brasileira. É um movimento a nível nacional, muito rarefeito, pouco representativo, mas que, quando defendi a tese de doutorado em 2012, que é o tema então do livro, existiam aproximadamente naquela época 20 núcleos integralistas em funcionamento. Alguns deles juntando algumas pessoas, outros algumas poucas dezenas de pessoas,
Mas a Frente Integralista Brasileira tornou-se então uma nova etapa de reestruturação. Alguns historiadores falarão então que é a quarta fase do movimento. Porém, ocorreram dissidências, entre elas na cidade de Campinas, principalmente. Existe um policial federal que rompeu, que era da Frente Integralista Brasileira e que rompeu com os irmãos Batista e os militantes da FIB. E ele organiza então um novo movimento chamado Movimento Integralista Linearista. Ele pensa na necessidade de atualização do integralismo e rebatiza a organização com este novo nome. O movimento linearista tem sede em Campinas e eles desenvolvem também os seus congressos nacionais a cada 2, 3 anos atrás. Mas é muito curioso, essa história brasileira da chamada extrema-direita tem outras ramificações. Porque quando pensamos a trajetória dos integralistas, principalmente durante a década de 60, não foram só eles que prestaram seus apoios à ditadura militar. Devemos nos lembrar de um movimento também bastante importante, que tem um outro Plínio como líder, Plínio Correia de Oliveira, que fundou então no início da década de 60 uma organização chamada TFP, Tradição, Família e Propriedade. Se os integralistas podem ser conceituados como chauvinistas, a TFP é um movimento bastante marcado por aqueles elementos conservadores que comentávamos no início da exposição. Plínio Correia de Oliveira deu grande apoio à ditadura militar, de marchas da TFP em diversas cidades, como na famosa manifestação que deu apoio ao início da ditadura militar, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Sabe quem foi o orador principal e organizador da Marcha da Família com Deus pela Liberdade de São Paulo? Plínio Salgado. E um dos grandes apoiadores da marcha foi Plínio Correia de Oliveira, colocando nas ruas os seus militantes da TFP. A TFP perdurou, então, na década de 60, até basicamente o início dos anos 2000, final de 90. Quando falece Plínio Correia de Oliveira, a TFP se desagrega. E apoiava a ditadura militar pelo seu sentimento anti-esquerda, anticomunista, mas a TFP buscava ainda um aprofundamento muito mais agressivo, a restauração da monarquia e do fundamentalismo teológico como princípio para a organização da sociedade brasileira. Vocês já devem ter cruzado com os herdeiros da TFP, porque quando Plínio Correia de Oliveira falece, a disputa pelo legado da organização leva à formação de uma nova organização, chamada Arautos do Evangelho. Os Arautos do Evangelho têm uma sede próximo a São Paulo, que é um prédio maravilhoso, todo de vidro. A organização tem muitos recursos econômicos. E os militantes dos Arautos do Evangelho têm um visual muito parecido com a antiga TFP. Eles andam com uma bota, até aqui mais ou menos, a calça por dentro da bota, uma camisa estilo soldado das cruzadas, com uma grande cruz vermelha, e uma corrente, como se fosse um crucifixo, um terço, como cinto. E eu já cruzei com alguns desses sujeitos em aeroporto, andando por São Paulo, porque os Arautos do Evangelho continuam o seu proselitismo. Visitam escolas, desenvolvem missas na Catedral da Sé em São Paulo. Muitos padres apoiam os Arautos do Evangelho. Então, se fôssemos buscar uma genealogia da extrema-direita brasileira, depois do Partido Nazista Brasileiro, do Partido Fascista Brasileiro, vem a Ação Integralista Brasileira. Posteriormente, a TFP, hoje os Arautos do Evangelho. Mas como último ingrediente deste conjunto bastante preocupante de informações, existiam outros grupos, muito afeitos às práticas do paramilitarismo, e que deram também apoio à ditadura militar. Jovens universitários que prestavam o seu apoio à ditadura militar, assassinando, violentando ou reprimindo militantes de esquerda ou apoiadores da restauração da democracia representativa no Brasil a partir do golpe civil-militar.
Esse grupo foi batizado de Comando de Caça aos Comunistas, CCC, e desenvolviam uma ação bastante violenta. Grupos armados do CCC se tornaram bastante conhecidos no famoso conflito na Rua Maria Antônia, em São Paulo. Antes da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP ficar no Butantã, ficava na região da Maria Antônia, e lá ocorre então um famoso conflito entre estudantes da Pontifícia Universidade de São Paulo, Católica de São Paulo, e os estudantes da USP, do campus da Rua Maria Antônia. Esse conflito ficou bastante destacado na análise de historiadores, e lá se destacou este novo elemento chamado Comando de Caça aos Comunistas. Eles desenvolveram também uma ação de repressão no campo artístico. A famosa peça escrita por Chico Buarque de Holanda, Roda Viva, foi exibida em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e em uma das exibições da peça Roda Viva em São Paulo, os integrantes do CCC adentraram o teatro, aproximadamente em 40 membros, espancaram os artistas, parte da plateia, e intimaram os mesmos a nunca mais apresentarem aquela peça teatral, que era uma crítica à ditadura militar. Em Recife, a coisa foi mais brutal. Um padre ligado à teologia da libertação foi assassinado pelos membros do Comando de Caça aos Comunistas, e ações de repressão aproximadas se desenvolveram também no Rio de Janeiro. Então imaginem o cenário da ditadura militar brasileira entre a década de 60 e 70. Além dos integralistas que agora estavam no Arena, no meio universitário existia o Comando de Caça aos Comunistas, e a ala radical da extrema-direita católica tinha representantes na tradição, família e propriedade, TFP. Por que eu comentei todo esse circuito cronológico de organizações, líderes, movimentos que marcaram o século XX nessa primeira parte da exposição? Quando falamos de uma onda conservadora, de um avanço da extrema-direita, de uma ascensão da direita radical no Brasil, pode até funcionar como frase de efeito, mas não é um fenômeno novo. Quando olhamos de perspectiva histórica, sociológica, quando buscamos compreender a história política brasileira à direita, infelizmente temos que ser sinceros e objetivos. Existe uma tradição de mobilização e organização de grupos de extrema-direita no Brasil desde 1920, que se estruturaram em modelos que eram modelos da moda, que vigoravam naquelas conjunturas. Na época da ascensão do nazismo e fascismo, aqui se reproduziram organizações aproximadas, como o integralismo brasileiro. Um ponto importante: falar que os integralistas eram fascistas soa também incorreto. Devemos pensar a questão da particularidade dos objetos históricos. Os fascistas tinham uma característica ideológica e organizativa que era peculiar à conjuntura da sociedade italiana. Por exemplo, os fascistas defendiam uma rápida industrialização da Itália para que a Itália se tornasse uma potência econômica e militar, como a Alemanha também defendia as mesmas ambições e projetos. No caso brasileiro, Plínio Salgado tinha um discurso ainda muito mais reacionário. Plínio Salgado dizia: o Brasil tem um potencial agrícola, devemos transformar o país em um potencial do primeiro setor, um potencial agroeconômico. Devemos desenvolver no Brasil um modelo corporativo, onde o incentivo à produção rural deve ser um carro-chefe da economia brasileira. Veja, um projeto político-econômico integralista nem levava em consideração a industrialização brasileira. Para eles, as características do Brasil eram de um país de potencialidades rurais, e assim o seu modelo econômico era voltado à valoração do primeiro setor. Também uma peculiaridade dos integralistas é o fundamentalismo religioso muito mais arraigado. Então, pensando no conceito de particularidade dos fenômenos históricos, quando gritamos na orelha de um integralista: você é um fascista, ele dirá: não sou um fascista, temos diferenciações, minha ideologia é o integralismo.
Quando gritamos para um membro da TFP ou dos Arautos do Evangelho, você é um fascista, ele dirá, não, somos conservadores, defendemos a ordem, a tradição, a igreja, a moral, os bons costumes. Lemos Edmund Burke ou Andonoso Cortés. Observe então que muitas vezes a proliferação generalizada de frases de efeito, palavras de ordem ou xingamentos acaba ofuscando a particularidade dos inimigos da classe trabalhadora. Precisamos entender quem são conservadores, quem são integralistas, aqueles que são simpáticos às ideias nacionais socialistas, os chamados neonazis. Em contexto de luta de classes e de embates, precisamos entender a identidade dos nossos inimigos. Por uma vaidade intelectual, por uma questão de erudição, da terminologia correta? Não. Para pensarmos táticas e estratégias de contraposição adequadas ao discurso dos nossos oponentes. Se tratamos então de um membro dos Arautos do Evangelho, que defende a restauração monárquica no Brasil e a defesa de um modelo fundamentalista religioso, não é com críticas ao fascismo que conseguiremos debater com esses sujeitos. Quando observamos um seguidor de Plínio Salgado e acusamos ele de ser um militante fascista, ele nos argumentará sua identidade e apresentará argumentos e elementos discursivos. Precisamos entender as características e particularidades destas várias tradições e manifestações da direita, para que possamos também saber os riscos e os perigos destes embates. Na segunda parte da exposição, falaremos então dos movimentos contemporâneos, com ênfase para o Brasil. Falaremos sobre a popularidade da expressão extrema-direita, veremos alguns grupos e, por fim, trataremos de alguns autores e organizações que não são fascistas e não são integralistas, mas representam também uma ameaça à classe trabalhadora, os chamados liberais ortodoxos e radicais, que com discursos diferenciados também representam um elemento particular entre essas várias culturas da direita que se desenvolvem no Brasil. Temos apenas mais uma hora de argumentação e, infelizmente, muitas notícias ruins a trocar. Por isso eu peço então a concentração de vocês e agradeço a atenção de vocês, porque se encontrar no sábado à tarde para discutir história política brasileira é um desafio e uma responsabilidade. Mas, acima de tudo, isso mostra o compromisso de vocês em se esclarecerem, em compreenderem melhor a conjuntura em que vivemos. Acredito que ninguém está aqui de forma inocente. Todos estão buscando informações, todos estão buscando bases de compreensão para que possam intervir na realidade de forma mais qualificada. Por favor, eu peço sua atenção. E aí você também demonstra, através dessa sua disciplina de ficar aqui às 5 horas da tarde, que você quer ser uma ponte para esclarecer pessoas menos esclarecidas sobre o que se passa no país, sobre o perfil destas diversas direitas que compõem a nossa sociedade. Por favor, peço sua concentração, silêncio, porque também a sala é grande e o ar tem que falar bastante alto. Precisamos, acima de tudo, destas informações, desta busca por orientações e critérios mais fundamentados para compreender a realidade, para que possamos desenvolver formas de intervenção mais qualificadas. Então está você com seus colegas de trabalho na escola ou em outros ambientes, tentando argumentar por que não votar em Bolsonaro, ou você está com seus familiares tentando argumentar por que a intervenção militar não é uma boa saída ao país. Para isso, devemos fugir dos achismos, das especulações. Temos uma ferramenta essencial e maravilhosa em nossas mãos, a história, que nos ajuda a compreender como no presente essas tradições chegaram, muitas vezes de forma metamorfoseadas, remasterizadas. Nós precisamos utilizar da ferramenta dos recursos históricos
para esclarecer aqueles que querem compreender melhor a nossa realidade e a nossa situação. Tratar então sobre temas como o pensamento da direita, como vocês observaram, é um exercício complexo. Falar sobre direita política é um elemento conceitual bastante diversificado, que nos exige um esforço para compreendermos. Estamos falando quando, onde e de que grupos? Pois onde, quando e de que grupos significa pensar determinada conjuntura histórica, determinado conjunto de influências e um determinado elemento datado que representa certos temas, valores e ideias que estavam presentes em determinada sociedade. Quando falávamos então entre a década de 30 a década de 40, é muito tranquilo então pensarmos como o integralismo brasileiro se beneficiou de uma conjuntura internacional que dava espaço a grupos chauvinistas, radicais, e como ocorre uma simbiose de interesses entre pessoas e valores conservadores que acabam se aproximando de ideias, valores, pessoas e grupos simpáticos a ideias nacionalistas, chauvinistas. Necessariamente nem todo conservador é um chauvinista, mas muitas vezes em determinados contextos históricos, ambientes, localidades, esta aproximação entre ideias antigas do pensamento conservador, que, como comentamos, vem lá do século XVIII, acabam se articulando a valores, ideias e princípios nacionalistas radicais. Então, falar sobre a direita é um exercício bastante delicado. Quando estamos falando? Onde? E de que grupos? Para pensar, então, como pensam aqueles grupos especificamente em determinada conjuntura histórica. Estudar as direitas nos exige então refletir sobre esses processos históricos e as conjunturas que influenciaram esses processos históricos e organizações. Ok? É uma tarefa nada fácil e penso eu que uma oportunidade como essa é apenas um pontapé inicial para incentivar você a buscar mais informações, conhecimentos, para que possa se esclarecer e esclarecer outras pessoas a respeito desta diversidade das direitas políticas. Vamos tentar focar agora nessa última hora que nos resta um pouco de uma reflexão a respeito do cenário contemporâneo. Fala-se muito em extrema-direita e temos uma certa preocupação com a generalização desta expressão. É uma expressão bastante útil e prática para o campo jornalístico. Quando falamos em extrema-direita, eis aí então uma temática que tem um mercado editorial garantido. Muitas pessoas têm curiosidade sobre entender o que é neonazismo, neofascismo, e a ideia extrema-direita rapidamente chama a atenção do leitor ou do telespectador e nos traz uma informação rápida de grupos radicais, grupos intolerantes, mas mesmo assim eu chamo sua atenção para complexificar as formas de observação. Quando falamos de extrema-direita, temos então uma expressão geral, generalizante, mas é necessário pensarmos que grupos compõem esta extrema-direita, que também significa uma expressão que na verdade escamoteia uma diversidade de organizações, muitas delas às vezes com pensamentos bastante particulares, sempre ligados a um fundamento antidemocrático, contrários aos interesses da classe trabalhadora. Por que contrários aos interesses da classe trabalhadora? Porque os agrupamentos fundamentalistas religiosos, ou os agrupamentos de caráter fascista, os militantes conservadores radicais, eles são avessos à participação popular nas decisões políticas, são avessos a eleições, são avessos à ocupação de postos administrativos pelos indivíduos comuns, a classe trabalhadora e seus representantes. A política sempre é vista por esses grupos como uma espécie de espaço para as elites políticas, para os mais abastados, ou aqueles que são considerados mais aptos de ocuparem postos de comando.
O que nos diferencia destes grupos e organizações? Somos favoráveis a uma perspectiva de auto-organização dos trabalhadores. Somos favoráveis às bandeiras de possibilidades de acesso a recursos, informações, conhecimentos, mas também possibilidades de acessos a recursos econômicos como moradia, habitação, saúde, de acesso amplo. Este caráter democrático, popular, que defendemos como princípio fundante de nossa perspectiva socialista, é contrário aos interesses daqueles que pensam a política imposta pelo alto, a política como privilégio de poucos, ou a política como orientação e espaço para aqueles que são considerados mais aptos do que os demais. Este caráter segregador da vida política, pensada pelo pensamento conservador ou as culturas fascistas, integralistas, destoam então, são contraditórios então a esta perspectiva participativa popular que defendemos. Nesse sentido, a ideia da compreensão desses grupos contemporâneos nos exige uma reflexão, assim como na primeira parte da exposição, de valorizarmos a questão da particularidade desses discursos e organizações, para que possamos entender sua identidade, para que possamos combatê-los com argumentos e ideias de acordo com o perfil daqueles que estamos nos antagonizando. Essa série de vídeos são 3 vídeos feitos pela TV portuguesa, o que existe uma extrema-direita. E ele começa então mostrando este perfil, às vezes, não muito esperado de um militante de extrema-direita. Alguém que se apresenta muitas vezes como um jovem, um roqueiro, um skinhead, que tem um visual com elementos estéticos que nos mostram um pouco de suas preferências políticas. Este vídeo trata principalmente de um circuito muito utilizado hoje por grupos de extrema-direita na atualidade. Nos shows de rock, existe uma tendência chamada Rock Against Communist, rock contra o comunismo, que surgiu na Europa na década de 80, que era patrocinado por partidos políticos também de extrema-direita, como a Frente Nacional Inglesa ou a Frente Nacional Francesa, dos famosos Le Pen. O Rock Against Communist, o RAC, como é chamado, tornou-se uma espécie de espaço privilegiado para que partidos políticos movimentem e tragam novos jovens para suas fileiras. Então, em vez de militante tradicional, vestido com uniforme nazista, com aqueles símbolos clássicos, como observávamos da primeira metade do século XX, esses jovens muitas vezes se apresentam de forma mais descolada, com tatuagens, com um visual mais moderno, ouvindo gêneros musicais atuais como heavy metal, rap, entre outros gêneros apreciados por jovens, e nos festivais rock contra o comunismo, lá é feito então toda uma campanha de propaganda ideológica. Que elementos são ali divulgados? A xenofobia, a aversão aos imigrantes, a ideia generalizada de que os problemas econômicos da Europa são decorrentes do número crescente de latino-americanos, africanos, negros de origens diversas. Cria-se um ambiente favorável à discussão de ideias racistas, xenófobas, através da música. Muitos desses grupos, dessas bandas musicais, são financiadas por partidos políticos, como o PRN, Partido Nacional Renovador de Portugal, que é um partido chamado, então, genericamente de extrema-direita, que tem pautas muito objetivas: a expulsão dos migrantes de Portugal, o fechamento da economia e a valorização das empresas nacionais, a militarização exacerbada da sociedade portuguesa e um discurso nacionalista radical. Porém, a forma como esses temas são apresentados são uma linguagem bem mais moderna. Nos últimos tempos assistiu-se ao aumento da atividade dos grupos ultranacionalistas em Portugal.
O Serviço de Informações e Segurança revelou, entretanto, que os neonazis portugueses representam um risco para a segurança nacional. Mas será que isso significa o ressurgimento da extrema-direita? Bem, esta próxima música toda a gente conhece. Nem tenho aparecido há meia dúzia de dias, conhecem de certeza. Esta música chama-se Skinheads. 22 horas, 28 de janeiro de 2006. Os Ódio, uma banda nacional socialista, atua à porta fechada no Centro da Juventude das Caldas da Rainha, perante algumas dezenas de simpatizantes da extrema-direita. Não é fácil aos Ódio encontrar um recinto que os receba para um concerto, uma vez que a mensagem das suas músicas é proibida pela lei portuguesa, que não consente a existência de movimentos racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Mas desta vez tudo acabou por se resolver. Os responsáveis camarários e a PSP viabilizaram a realização do evento e o grupo apresentou oficialmente o seu primeiro CD, cujas letras não deixam dúvidas quanto às ideias que defendem. Skinhead Violence, Mein Führer, Horrible Jew, Race War e Morte aos Traidores são alguns dos títulos das músicas do CD que o grupo tocou no Centro da Juventude e que, segundo o vocalista, exprime o que lhes vai na alma. Para a nossa banda, uma sociedade perfeita era de portugueses brancos. Na tarde desse dia, a Frente Nacional, o movimento que congrega os grupos ultranacionalistas, e o PNR, Partido Nacional Renovador, o rosto oficial da extrema-direita portuguesa, que nas últimas eleições legislativas foi dos partidos menos votados, com uns escassos 9.000 votos, plantam 361 cruzes brancas na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. Cada cruz evoca a memória dos portugueses mortos na África do Sul nos últimos 10 anos. O que para os nacionalistas radicais se trata de um genocídio perpetrado contra os portugueses brancos e, segundo eles, permanentemente ignorado pelas autoridades portuguesas. A ocasião serve também para atacar duramente a comunidade imigrante em Portugal e o mais alto magistrado da nação. Optou por ser o presidente de todos os imigrantes, daqueles que nos invadem, nos desrespeitam. Preocupou-se mais em ir à Copa da Moura, prestar vassalagem aos marginais e aos jovens, do que em prestar efetiva solidariedade às famílias dos polícias por ele assassinados. Passar a mensagem com eficácia através da realização de iniciativas pacíficas é um dado novo na história do movimento ultranacionalista em Portugal. Para isso tem contribuído a internacionalização da extrema-direita, que mantém atualmente contactos regulares com alguns dos principais partidos europeus. Isso tem permitido aos portugueses pôr em prática ideias e sugestões já testadas noutros países. Isto é propaganda de material regional da zona de Sachsen-Turingia da Alemanha. E aqui, apesar de estar em alemão, nós traduzimos isto e sabemos ver mais ou menos o que é que eles têm feito no último ano e o que têm conseguido. Houve algumas das ideias que aqui estão que já terão sido aproveitadas por vocês? Bastante. Por exemplo, a ideia das cruzes na Alameda foi tirada das cruzes de Dresden, que eles utilizaram também uma vez, não então um número. Os cartazes de propaganda muitas das vezes também são inspirados por aqui. Fazer organizações femininas, como por exemplo as Feminate e Honorate, foi uma ideia também dos nossos camaradas alemães. Os alemães em tudo, os alemães e normalmente... Mário Machado, skinhead e destacado dirigente da Frente Nacional, que esteve envolvido no homicídio de Alcino Monteiro nos anos 90, explica que no último ano ocorreram mudanças profundas no movimento e para isso muito contribuiu a internet. A net, para nós, foi uma autêntica revolução. O movimento nacionalista tinha algumas dificuldades de comunicação com o exterior. A net fez com que o nosso movimento conseguisse internacionalizar mais depressa, conseguíssemos passar as mensagens mais depressa e conseguimos estar em contacto com os nacionalistas portugueses, estejam em Trás-os-Montes ou no Algarve, em tempo real. Mais fotos dos nacionalistas alemães, a marcha em si. Por toda a Europa, os novos meios de comunicação permitiram à direita radical propagar as suas ideias racistas, xenófobas e antissemitas de uma forma simples,
rápida e barata. Não serve, não interessa o canal. Já te mostrei, ainda não te mostrei as fotografias, que é para veres mais ou menos o que é que nos espera em Dresden. Em Portugal contam-se às dezenas os blogs de extrema-direita que funcionam numa rede cada vez mais apertada, cada vez mais eficaz. Uma arma de propaganda global, silenciosa e que permite fintar a legalidade. Maria é moderadora do Fórum Nacional, o mais importante lugar de discussão na internet dos ultranacionalistas portugueses. Acedeu a encontrar-se connosco para falar sobre o Fórum e os seus participantes, na condição da sua identidade não ser revelada. No Fórum, os internautas tomam conhecimento de futuras iniciativas do movimento e discutem os mais variados assuntos, sem reservas nem tabus, com a enorme vantagem de poderem permanecer anónimos. Tudo o que é proibido por lei ou é barrado pelo sistema, seja música, ideias ou símbolos, pode encontrar-se ali, num desafio claro à autoridade do Estado. Os jovens são um dos públicos-alvo que mais interessa aos nacionalistas radicais. Existem depois as pessoas realmente mais novas que às vezes buscam qualquer coisa que não sabem muito bem o que é, ou que estão curiosos por descobrir coisas que os leva às vezes a ter intervenções distintas e a pensar de uma forma mais imediata, interessa mais a ação, interessa mais as coisas imediáticas e fazer qualquer coisa do que propriamente reflexões. Segundo Maria, a internet tem ainda a enorme vantagem de levar as pessoas a perceber que não estão sós, que fazem parte de uma comunidade. Para os serviços secretos alemães, que há muito observam as movimentações dos ultranacionalistas na web, os jovens são o principal alvo, porque ainda não têm opinião política formada. Daí os serviços secretos terem intensificado a vigilância sobre estes fóruns de discussão, à semelhança do que se tem passado em Portugal por parte das forças de segurança. Trata-se, contudo, de uma tarefa quase impossível, pois são milhares os lugares da internet que propagam estas ideias e, no caso alemão, a justiça não pode fazer praticamente nada contra eles. Veja com atenção o vídeo em casa, e realmente o português de Portugal é bem diferente. Quando é falado rápido, é difícil a compreensão assim para aqueles não acostumados. Mas o que é importante, enquanto conteúdo dessas imagens, é pensarmos nas novas formas como esses herdeiros da cultura fascista e nazista, os chauvinistas contemporâneos, apresentam a sua mensagem. A música hoje torna-se então um grande instrumento. No Brasil existem alguns festivais de música rock. Existem diversas bandas nacionais socialistas, principalmente no campo dos estilos ligados ao metal, death metal, heavy metal, thrash metal. E como eles têm aquela característica daquele som gritado, meio rouco, né, que é chamado gutural, né, que é a forma como os cantores de metal cantam, o cara joga as frases, muitas vezes com conteúdo explicitamente racista, chauvinista, e você não percebe muitas vezes o que está dizendo. Mas você percebe e identifica devido aos símbolos, aos gritos de ordem, ao Heil Hitler, no caso dos nacionais socialistas. E esse é um processo crescente que vem se desenvolvendo em muitos países e vem atraindo jovens. Nesse sentido, precisamos pensar algumas questões. Quando falamos em extrema-direita, como eu estava comentando com vocês, tratamos de um tema popularizado pelo meio jornalístico. É um tema que dá ibope, como eu falei. Mas em termos conceituais, objetivos, ele diz muito pouco. O que é extrema-direita? Quando pensamos que muitas vezes estados contemporâneos, que aparentemente se apresentam como democracias, têm práticas violentas, segregatórias, racialistas, e que não são denominados sobre a expressão extrema-direita. Podemos pensar nos Estados Unidos hoje, a questão da violência policial contra os negros, os grupos apoiadores do Donald Trump, e como existe todo um movimento de rearticulação de apoiadores de antigos movimentos, como o Ku Klux Klan, ou outros agrupamentos racistas que historicamente estão presentes nos Estados Unidos. Falar de extrema-direita, então, tem um efeito propagandístico. Em âmbito jornalístico, a expressão rende ibope, mas muitas vezes ela confunde aqueles que querem entender as diversas expressões das direitas contemporâneas. Afinal, quando falamos, por exemplo, de neonazismo ou neofascismo, corremos um risco.
o risco dos chamados neologismos. Falamos de neonazismo como se fosse novo, algo que começou há pouco tempo, uma ascensão neonazista. Mas quando de fato olhamos historicamente, os adeptos do nacional-socialismo na Europa nunca baixaram as suas bandeiras. Mesmo com a derrota das potências de eixo, com o final da Segunda Guerra Mundial, apoiadores do fascismo da Itália ou do nazismo na Alemanha continuaram a defender suas crenças, continuaram a apoiar e a difundir as suas ideias. As organizações nazistas ou fascistas na Europa e também no Brasil, em diversos países, nunca deixaram de existir. Percebe então o poder e o caráter delicado dos conceitos? Quando falamos de neonazismo, parece algo novo, que começou há pouco tempo. E o que, enquanto analistas, observadores, educadores responsáveis que somos, precisamos levar em consideração? Os processos históricos e como essas organizações vão se metamorfoseando ao longo das décadas e se adequando às conjunturas. No caso, por exemplo, deste vídeo, vemos como os nazistas portugueses vão buscando formas modernas para se apresentar.